Os idosos estão morrendo cada vez mais por atropelamentos e quedas. É o que mostra um estudo feito pela Fundação SEAD sobre a mortalidade de idosos com ênfase em causas externas. Conosco no estúdio, para falar do assunto, o demógrafo da Fundação, Antônio Marangoni. Tudo bem, Antônio? Boa tarde para você. Tarde. Quais as principais conclusões desse estudo? Então, as principais conclusões desse estudo foi feito um panorama da mortalidade dos idosos nos últimos 25 anos, né? Desde 1980, então em 35 anos, né? E nós vemos que cada vez mais essas causas ficam mais importantes em função principalmente do envelhecimento populacional que vem ocorrendo no estado e que tende a se acelerar nos próximos anos. Então nós vemos que principalmente os atropelamentos e as quedas contribuem muito para a morte dos idosos. Quantas mortes aconteceram nesse período? Então, Por conta de quedas e atropelamentos? Só no último ano, assim, de todas as causas, foram 6.200 óbitos no estado de São Paulo. Tá, e a que vocês atribuem esse aumento no número de atropelamentos e quedas especificamente? Então, nós atribuímos esse aumento ao envelhecimento cada vez maior da população e dentro do envelhecimento nós percebemos que aquelas pessoas com mais idade representam cada vez mais parcelas significativas disso. Então, se antes as pessoas de mais de 60 anos eram constituídas basicamente de pessoas de 60, 70 anos, hoje em dia a parcela de 80 anos e mais é muito mais representativa. Além dessas causas externas, o que mais vocês apontam nesse estudo? Então, nesse estudo nós vemos que as principais causas de morte dos idosos são as doenças do aparelho circulatório, as neoplasias e as doenças do aparelho respiratório, né? Que elas superam, claro, as causas externas, porque as causas externas aparecem um pouco mais abaixo, né? E entre essas causas, as doenças do aparelho circulatório, que são as doenças do coração, as doenças cerebrovasculares, elas diminuíram muito nos últimos anos. Desde 1980, essas taxas diminuíram a metade. Já as neoplasias, que são os cânceres, né? Elas têm se mantido um pouco mais constantes e as doenças do aparelho respiratório, que as principais são as pneumonias, elas têm aumentado. E elas têm aumentado em função justamente do aumento de pessoas com mais idade. Quanto mais idosa, maior o risco de a pessoa ter um problema do aparelho respiratório. E qual foi o objetivo desse estudo, Antônio? Como é que ele foi feito? O objetivo desse estudo foi mostrar um panorama do que vem ocorrendo com essas causas no estado de São Paulo, porque muitas vezes as pessoas associam as causas violentas com a população jovem. E nós vemos que claro, a população jovem tem uma mortalidade mais alta, tem uma mortalidade alta por causas violentas, né? Mas ela se deve mais às agressões, que são os homicídios, ou então acidentes de veículo, que são choques de veículos principalmente, né? E os idosos não aparecem muito com destaque, mas as taxas de mortalidade por causas violentas entre os idosos são mais altas que entre os jovens, né? Essa pesquisa ela é baseada nos documentos que nós recebemos dos cartórios todos os meses, que são as declarações de óbito. As declarações de óbito, elas contêm uma série de informações importantes, como idade, sexo, onde a pessoa mora, onde ocorreu o evento e quais foram as causas principais delas também. E essa pesquisa ela pode servir também como base para a implantação de políticas públicas, né, voltadas para os idosos? Sim, elas podem ser voltadas a políticas públicas para os idosos e para outros grupos também, né? Quando a gente detecta que uma situação crítica está ocorrendo em um determinado lugar, que nós podemos implantar políticas assim. Por exemplo, se nós percebemos que uma rodovia ela está gerando um número de mortes muito alto, a tendência é que medidas sejam tomadas para que isso aconteça, né? No caso dos idosos, também, então quando nós vemos que a população idosa, né, morre em termos de causas violentas, principalmente por atropelamentos e por quedas, que nós temos que ver medidas que reduzam essas ocorrências, né? Nós sabemos assim quais são as medidas que outros lugares já implantaram, como por exemplo uma sinalização mais eficiente, uma redução da velocidade, colocação de passarelas e também no caso das quedas que os ambientes sejam mais adequados, que as pessoas tenham, por exemplo, pegadores, né, para se apoiarem,
que você coloque um piso que não seja derrapante, né? Então, todas essas medidas são possíveis de serem tomadas a partir do momento que nós percebemos que está havendo uma situação crítica. Antônio, o estudo está disponível no site da Fundação SEAD? Está Está disponível no site da Fundação SEAD. Antônio, muito obrigada pela entrevista. Uma boa tarde para você. Disponha.